A chegada de Marcos Antônio no Flamengo, eu posso falar aqui para vocês, só depende do próprio Flamengo. É isso mesmo, nação. Só depende do Flamengo. Aonde a Lazio da Itália está travando nesse momento, só depende do Flamengo. Temos informações importantes, eu vou trazer todos os detalhes aqui para vocês. Vamos falar também sobre a situação envolvendo o caso Gabriel Barbosa, porque ontem o GE trouxe com exclusividade que o CAS, a Corte Arbitral do Esporte na Suíça, teria anulado o processo do julgamento de Gabriel Barbosa. Nesse caso, Gabigol volta a ficar suspenso, já fica de fora do próximo jogo contra o Criciúma, até tudo ser reiniciado novamente. E até lá, pode realmente Gabigol cumprir essa suspensão até abril e nesse julgamento nunca sair. Mas enfim, só que representantes de Gabigol, olha só, presta atenção, representantes de Gabigol, mais precisamente o advogado Bichara Neto, em contato com a jornalista Raíssa Simplício, falou que desconhece dessa anulação do processo no CAS. E agora? Vamos falar sobre isso e eu vou falar para vocês o que pode acontecer com o Gabigol ficar de fora da temporada, ficar de fora do Flamengo, encerrar o seu contrato, renovação de Gabigol, se realmente o Flamengo vai seguir com esse processo ainda ou não. Vamos falar sobre essa situação, falar também sobre mudança na diretoria do Flamengo, hein? Tem novo vice-presidente de finanças nomeado no mais querido Brasil. Vou falar sobre isso, vou trazer todos os detalhes para você a partir de agora. Então não perde nada, já cola comigo, aproveita. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, convido você a se inscrever, ativar o sino da notificação, deixa teu like marotaço nesse vídeo e compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa, beleza? Bom, deixa eu trazer uma informação importante aqui envolvendo as oitavas de final da Copa do Brasil. Isso porque a CBF marcou o sorteio para as oitavas de final da Copa do Brasil para esta quinta-feira, amanhã, às 14 horas, horário de Brasília. Flamengo vai conhecer o seu adversário amanhã, hein? Nas oitavas de final da Copa do Brasil. Oitavas de final da Copa Libertadores da América, temos o Bolívar pela frente, né? Temos o Bolívar pela frente. E esses jogos acontecem tudo no mês de agosto, hein? Olha só, hein? Oitavas da Copa do Brasil, oitavas da Libertadores, jogo de ida, jogo de volta. Então vamos ver aí, amanhã tem um sorteio para as oitavas de final da Copa do Brasil. O Flamengo segue vivo nas três competições mais importantes da temporada nesse exato momento. Será que teremos o Atlético Paranaense de novo pela frente? Sempre acontece isso aí, né? Quando não é nas oitavas, é nas quartas de final. Mas bom, vamos aguardar amanhã para a gente ver aí. Hoje, o quarteto uruguaio se representa no CT do Urubu, começa os trabalhos, né? Ganhou folga ontem, chegaram no Rio de Janeiro após o serviço da seleção uruguaia, já estão à disposição do técnico Tite, vão treinar hoje normalmente. O Matias Vinha, que por desgaste físico precisa de uma atenção especial. Arrascaeta, De La Cruz e Varela estão aí sã e salvo, posso dizer assim, 100% sem problema nenhum. Vinha também não tem problema, mas um desgaste muscular precisa de uma atenção especial ali. Mas vamos ver como deve acontecer aí para esse jogo do próximo sábado. O Flamengo treina hoje, treina amanhã, treina sexta, na parte da manhã, e na tarde viaja a Brasília, aonde recebe o Criciúma pela 18ª rodada, no sábado, às 4 horas da tarde. Beleza? Bom, mudando de assunto aqui agora, vamos falar sobre mudança na diretoria do Flamengo. É isso mesmo, nação. Tem novo integrante na diretoria do mais querido Brasil e um cargo importantíssimo, hein? Vice-presidente de finanças do Flamengo. Rodrigo Totti deixou o cargo e agora o Flamengo nomeou o ex-presidente do BNDES para substituir Rodrigo Totti no cargo de vice-presidente de finanças do clube. Olha só, e o ex-presidente do BNDES, que vai assumir o cargo agora, já aceitou, já começou a trabalhar. O escolhido foi Demian Fioca. Ele é formado em economia pela Universidade de São Paulo e foi presidente do BNDES de 2006 a 2007. Além disso, Fioca trabalhou como chefe da divisão do Conselho Econômico do Ministério
do planejamento do país, chefe do HSBC do Brasil, executivo da gestão da Vale e presidente do Banco Nossa Caixa. Fioca é sócio do Flamengo desde 2016, aceitou o convite e já começou a trabalhar. Olha só, hein? Tá aí, novo vice-presidente de finanças do Clube de Regatas do Flamengo. Havia expectativa para que Rodolfo Landim, né, assumisse essa pasta, mas para não acumular funções, Rodolfo Landim fez o convite aí ao Fioca. Fioca já aceitou, Demian Fioca já aceitou e já começou a trabalhar no lugar de Rodrigo Tosta, que deixou o cargo para apoiar Luiz Eduardo Batista, o BAP, nas eleições aí presidencial, agora no final do ano, eleição presidencial para o Clube de Regatas do Flamengo. Tá aí, novo integrante, agora novo né, presidente do BNDES, agora é vice-presidente de finanças do Flamengo. Bom, dando de assunto aqui agora, vamos falar sobre a situação envolvendo Gabriel Barbosa. É o seguinte, ontem o GE trouxe uma informação com exclusividade que o CAS, a Corte Arbitral do Esporte na Suíça, teria anulado o processo no caso do julgamento de Gabriel Barbosa lá na Corte Arbitral do Esporte da Suíça. O julgamento teria sido cancelado por falta de representantes da União Federal e precisava ser reiniciado, ou seja, começando tudo do zero novamente, todo o processo. Mas de acordo com representantes que cuidam dessa situação do Gabigol do exame antidoping, o advogado Bichara Neto, ele falou que desconhece a anulação do processo no CAS. A jornalista Raíssa Simplício entrou em contato com Bichara Neto, advogado de Gabigol, no caso do exame antidoping, e ele afirmou que desconhece a anulação do processo por parte do CAS. E ele falou o seguinte: não houve anulação, desconheço esse fato, disse o advogado de Gabriel Barbosa. Se ele é o advogado, se está dentro da situação, ele fala que desconhece. Será que teve anulação e não comunicaram o advogado de Gabriel Barbosa? Será que é isso? Porque eu venho falando aqui para vocês. O GE trouxe essa informação, tá? Mas o advogado de Gabigol desconhece. Ainda não tem essa informação do CAS. Possa ser que o CAS ainda não chegou a informar eles, né? Ou talvez alguma informação que tenham soltado, o GE pegou aí essa informação, não sei, mas ter colocado lá. Mas enfim, se caso o Gabigol realmente essa anulação for verídica, o que acontece? Todo o processo do julgamento no CAS terá que ser reiniciado. E com essa anulação, o Gabigol volta a ficar suspenso, porque ele perde o direito do efeito suspensivo, que vinha atuando sobre um direito do efeito suspensivo. Nesse caso da anulação, o Gabigol perde e já fica suspenso novamente até abril de 2025. Para Gabigol voltar a atuar novamente, a defesa de Gabigol terá que entrar novamente com um processo no CAS, pedir novamente essa entrada, vai ter que começar tudo novamente, depois pedir novamente um processo de, né, tentar aí um efeito suspensivo. Se aprovado, Gabigol volta a jogar no novo efeito suspensivo. Até acontecer isso, gente, vai chegar abril de 2025, Gabigol vai cumprir a suspensão, não vai sair julgamento, vai sair nada. Sabe por que eu falo isso? Porque a ABCD, que é a Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem, está assim, ó, como uma pedra no sapato de Gabriel Barbosa. Todo processo no CAS gera um custo. E esse custo do processo, lá de situação envolvendo o julgamento de Gabigol, processo judicial, precisa ser pago. E quando ele é pago, ele é dividido entre as partes. A parte de Gabigol foi lá, pagou. Depois, esperando lá o CAS receber, né, a parte da acusação, que é o ABCD, não fizeram o pagamento. Gabigol ficou ciente, a defesa de Gabigol ficou ciente, foi lá e pagou a parte da acusação para poder acelerar o processo. Daí então, nesse inteirinho aí, aconteceu o efeito suspensivo, Gabigol voltou a atuar. Os árbitros que aprovaram o efeito suspensivo para Gabigol eram os mesmos árbitros
que estaria no julgamento de Gabriel Barbosa, com a probabilidade de Gabigol ser absolvido era de 99%, tá? Posso dizer assim, porque eram os mesmos árbitros que estavam lá, que concederam o efeito suspensivo ao Gabigol, eram os que iam julgar lá, no momento do julgamento lá na Caixa. Só que a ABCD, junto com a União, né, pediu o adiamento do julgamento, até enviar um novo representante, alegando que um dos árbitros, desses 3 árbitros que estavam lá, que concederam, né, o efeito suspensivo a Gabigol, que eram os mesmos que ia estar no julgamento, um dos árbitros não foi indiciado pela acusação. Daí então o Caixa segurou, adiou, ficou esperando, né, a União enviar um novo representante, o que não aconteceu. Então os caras vão ficar enrolando, ó. Enrolando, e o Gabigol vai cumprir a sua suspensão, porque do lado da acusação que está ferrando com Gabriel Barbosa. Agora, vamos aguardar aqui, eu vou apurar mais detalhes sobre a situação, se realmente aconteceu ou não aconteceu. Advogado Bichara Neto diz que não aconteceu essa anulação, né? Vamos ver aí o que deve acontecer, os próximos passos, e claro, vou seguir focado com tudo, sempre ligadaço, para deixar você sempre muito bem informado. Mas caso realmente aconteceu, Gabigol praticamente não joga mais em 2024, até conseguir tudo de novo, meus amigos. Brincadeira por causa do negócio desse, né? Sem contar com a renovação de Gabigol, tá? Gabigol já estava tudo pronto aí, sendo elaborado. Flamengo e Gabriel Barbosa sentar novamente, conversar por uma renovação. Se realmente esse processo foi anulado, o Flamengo não vai, é óbvio que o Flamengo não vai sentar agora para conversar com o Gabigol. Vai renovar o contrato de Gabriel Barbosa, suspense até 2025. Complicado, né, gente? É complicado. E ainda mais o contrato, Gabigol acaba agora no dia 31. Então o Gabigol pode acabar o seu contrato, pode aí acabar o seu contrato com o Flamengo e ainda está suspenso. Bom, vamos ver o que deve acontecer, seguir focado com tudo, mas falando agora sobre mercado da bola, Marcos Antônio está a um passo do Flamengo, só depende do Flamengo para o Flamengo fechar essa contratação. Segundo o jornalista Vene Casagrande, ele trouxe aqui o seguinte, olha só, a Lazio segue travando a negociação entre Flamengo e Marcos Antônio. O clube italiano recebeu uma proposta pelo meia e vai cozinhando o rubro-negro. Uma fonte ligada à diretoria do Flamengo detalhou a negociação. Eu já falei sobre isso com vocês, né? Em um vídeo anterior, aí no início da semana, eu falei sobre isso. Proposta com opção de compra, a Lazio topou. Depois a Lazio voltou e fez uma contraproposta. Negociava por empréstimo, mas com obrigação de compra. O Flamengo topou. Agora a Lazio só aceita uma venda direta. E olha só o que uma fonte da diretoria revelou ao Vene Casagrande. A situação está enrolada. Demos um ultimato a Lazio. Não temos muito tempo, queremos resolver o quanto antes. Se eles não aceitarem a nossa proposta, vamos atrás de outra opção. Porque não podemos ficar esperando a janela inteira. Nossos concorrentes a títulos estão contratando e anunciando, afirmou uma fonte do clube. E disse ainda o seguinte, a Lazio falou que emprestaria. Depois disse que emprestaria só com obrigação de compra. Aceitamos e acertamos os valores. Olha só, hein? Na hora de fechar tudo, a Lazio falou que só vende porque recebeu proposta de compra de outro clube. O Flamengo não é otário, finalizou a fonte aí. Tá isso assim envolvendo o Marcos Antônio, mas é o que eu falo. Só depende do Flamengo, porque quando o Flamengo aceita uma proposta com obrigação de compra, com valores já definidos, tudo, depois a Lazio vai e já fala que só vai vender em definitivo, não tem mais esse negócio de empréstimo, mesmo com obrigação, só venda direto. Se os valores já estão acertados, então o Flamengo só é parcelar, mano. Negocia os parcelamentos, e vamos fechar a contratação do jogador. Agora, se não der, parte para outra. É isso aí, tem que partir para outra. Outra opção, plano B, plano C, plano D, vai encontrando e o negócio é se reforçar, porque realmente os rivais estão se reforçando e são rivais que estão aí brigando por título, mano a mano com o Flamengo aí. Então vamos ver aí, torcer para que tudo certo, mas na minha opinião, só depende do Flamengo fechar a contratação de Marcos Antônio, porque o jogador já fez assim, ó, quero jogar no Flamengo, dá um jeito aí, resolve a situação, já conversou com o representante, já conversou com a diretoria do Flamengo, ainda está no Brasil, aguardando a situação ser resolvida. Então vamos aguardar, e é claro que eu vou seguir focado com tudo, sempre ligadaço com essas e outras informações para deixar você sempre muito bem atualizado, beleza? Forte abraço, muito obrigado pelo seu carinho, tamo junto,
Até mais, saudações rubro-negras.